Deixa eu mudar aqui. Pera aí. Tá me ouvindo? Só não tô ouvindo você. Boa Tá ouvindo a noite! minha... Sim, não sei o que Ah, aconteceu no Face, mas a gente conseguiu por aqui. Deixa eu só é. avisar as meninas, por favor, porque tava todo mundo querendo no Face, porque no Face tem um público bem grande que muita gente não tem Insta, né? O pessoal sempre pede para fazer no Não, Face. então, eu faço bastante lá, mas hoje não tá querendo entrar. Sim, entra Tava, normal, né? Ai, eu quem tava te te vendo, te ouvindo, mas eu não conseguia aceitar o teu convite. Opa, caiu aqui. Peraí. Não tá. sei o que aconteceu. Vou avisar aqui as meninas, peraí. Você tá bem? Eu estou e você. Muito bem, graças a Deus. Graças a Deus, muito bem. Eu tava colocando música, mas o que aconteceu? O Instagram começou a bloquear alguns vídeos de música. Ontem mesmo a gente teve entrevista com a Lara e foi bloqueado Hum. o vídeo. Aí eu tentei subir no YouTube e também por conta dos direitos, então hoje eu não Deixa eu coloquei baixar mais. uma música que tem aqui no fundo para não dar problema. Peraí. Tá bom. Aí hoje, pessoal, não coloquei essa música por isso, tá? Mas estamos aqui hoje com o professor Edenilson. É um professor excelente. Ele fala sobre diversidade, sobre a mulher, sobre violência contra a mulher, sobre a proteção e as leis das mulheres. Então é muito importante que vocês, meninas, estejam aí atentas. Os meninos também, que aprendam que temos que tratar todas as pessoas com respeito, principalmente as mulheres, que sempre tem uma mulher importante na vida de alguém, né, Com professor? certeza. Com certeza. Sim. Então, A nossa vamos vida já. começar? Sim, só esperar mais um pouquinho, as meninas Não, entrar. tranquilo. Tudo muito difícil para a gente ainda conviver com violência, né? Temos que viver com amor. Temos que multiplicar o amor, né? É o melhor jeito. Aí, conforme for, depois eu vou ver se eu consigo pegar o vídeo, a gente coloca, converte ele e coloca ele, Sim, né? sim, Pra vamos sim. Então, muito boa ficar noite. mais. Seja muito bem-vindo. Com muita gratidão, eu te recebo aqui para contar a sua história de vida inspiradora, para dividir conosco a sua sabedoria. Dá um pouquinho assim para a gente desse conhecimento imenso. Muito obrigada, muito obrigada. Começa contando para nós, por favor, um pouquinho sobre você, professor. Então, é sempre meio complicado a gente falar da gente, né? Sim. Sempre é um negócio meio estranho. Você mandou aquelas perguntas, eu comecei a olhar assim, fazer uma lembrança, né? E quando você faz essa questão da memória, de lembrar quem você é, talvez a gente vai começar, eu não começar a falar de mim, a gente vai lembrar um pouco, entender um pouquinho dessa questão da violência. É quando a gente não sabe a nossa origem, de onde a gente veio, né? Pais, mães, família, tudo isso. Isso acaba, de certa forma, até sendo uma certa violência psicológica com a gente mesmo, né? Então, eu nasci no Norte do Paraná, uma cidade chamada Rosário, e eu vim aqui para São Paulo muito novo, vim com 4 anos para São Paulo. E tudo na minha vida foi muito assim, meio sem planejar. Você perguntou a respeito de planejamento, né? Eu planejo as coisas, mas as coisas não acontecem do jeito que eu planejo. A vida vai levando a gente para outras coisas, inclusive onde eu cheguei hoje também não era um planejamento de vida. Aconteceu. 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 Então, esse exemplo que eu vou dar aqui, se pedir um exemplo, foi de uma coisa que aconteceu que me levou aonde eu estou hoje, de certa forma. Aí vocês vão entender um pouquinho. Eu tinha uns 7, 8 anos de idade, tinha um comercial na televisão que era um telefone preto, que tocava. E eu vi aquele telefone preto, né? Isso no final, lá para os anos 70. E eu não entendi o comercial. E foi passando o tempo. Depois de muitas décadas depois, eu conheci um casal de amigos e eles falaram: aqui em Mogi das Cruzes vai ter um curso do Centro de Valorização da Vida. Ele falou: então, acho interessante você fazer, acho que você tem perfil para isso. E eu fui fazer. A primeira imagem que apareceu foi do telefone.
Foi a primeira imagem do telefone, que foi um comercial que foi feito vinculado do Brasil nos anos 70, falando desse trabalho que o CVV fazia. E esse exemplo foi o criador desse trabalho, que é o Befriends Internacional, que é um reverendo anglicano chamado Chadivara. Esse reverendo, hoje, ele já deve ter falecido já há muito tempo, se eu estou falando ainda dos anos 40, 30, 40, quando eu estava na igreja dele, ele deu uma notícia que numa ilha próxima a Londres, uma garota de 12 anos de idade tinha cometido suicídio porque ela teve a primeira menstruação dela e ela achou que ela estava endemoniada. Aí ele foi até a ilha saber o que tinha acontecido. E esse homem lá, um reverendo, quando ele volta, ele coloca um anúncio no jornal. E uma vez por semana, durante 2 horas, 2 horas e pouco, ele está disponível para qualquer pessoa, independente de crença, de segmento, quem fosse, para ouvir aquela pessoa. Independente de quem fosse. E aí começa esse trabalho do Befriends Internacional, que hoje está no mundo inteiro, aqui no Brasil, um dos representantes mais antigos é o Centro de Valorização da Vida. E eu fui acabar parar no CVV para de um comercial que eu não sabia o que era. Então, um exemplo para mim é essa figura do Chadivara. Pouco conhecido, né? Não é uma figura famosa, não é uma figura conhecida do mundo, mas teve um exemplo de atitude, de comportamento assim que me marcou muito, né? Então, eu me pauto muito na forma com que esse homem, né? Ele se deslocou do local onde ele estava, da tranquilidade que ele estava, e foi num local onde tentar entender por que aquela menina cometeu esse ato. E daí para lá ele influenciou o mundo inteiro nesse trabalho de valorização da vida. Então, minha vida hoje, há muito tempo, ela é baseada nesses princípios. Então, tudo que eu fiz desde que eu entrei, desde que eu entendi esse trabalho, desse telefone preto que apareceu, foi pautando a minha conduta, a minha vida, e as coisas foram sempre me levando muito para esse lado, né? No decorrer da nossa conversa, eu vou contar algumas histórias, como eu cheguei às PLPs, como as coisas aconteceram nos últimos anos e tudo, para entender um pouquinho isso, né? E como essa questão da violência em todos os graus, né? Não é um grau só, a gente às vezes pega um ponto, mas aquele ponto faz parte de toda uma corrente, de um círculo, né? Eu posso resolver aquele problema, mas o restante daquela corrente vai continuar sofrendo. Então eu preciso entender esses elos e ir procurando corrigir isso para que essa violência não se torne tão presente como é hoje na vida da gente, né? Então, foi esse meu exemplo, e eu vindo para São Paulo, e a minha vida foi toda feita aqui, né? Aqui em São Paulo, aqui eu estudei, aqui eu me tornei funcionário público, aqui eu entrei nesse processo, nesse trabalho, e aqui eu conheci as pessoas, né? E a vida foi sempre me levando para alguns caminhos. Isso é interessante também entender, que planejamento é bom, mas ouvir o que a vida tem para você também é legal, né? Porque às vezes a vida tem algumas Então, coisas que são mais interessantes. É um ouvir o coração, pouquinho, às vezes a gente abandona o que ele diz, nossa consciência. né? Então é bom a gente ouvir um pouquinho, ouvir a vida, né? Olhar para ela. Então foi um pouquinho assim que começou, né? Aí você perguntou assim, qual era o meu sonho, né? A pergunta é, qual era o seu? Você já parou para pensar qual era o seu sonho? Né? Ah, Às sim, vezes, sim. Quando eu era criança, queria ser enfermeira, psicóloga, dançarina, queria ser tanta coisa. então, quando nasce, a gente nasce cheio de sonhos e perspectivas, sonhos e vontades. E aí começa o primeiro ato de violência, né? Para de sonhar com isso, que você não nasceu para isso. Olha o mundo que você nasceu, olha o local que você nasceu. Então, muitas vezes, o nosso primeiro sonho ele é destruído e a gente vai perdendo a capacidade de sonhar, né? É o primeiro ato de violência, um dos primeiros atos de violência que a gente sofre na vida é quando alguém fala para a gente que a gente não pode sonhar com isso ou com aquilo, né? Então, eu tive vários sonhos também, né? E muitos que acabaram
algumas pessoas falando que não seria possível, que não iria acontecer. E aí você vai amadurecendo, vai aprendendo e você começa a perceber que muitas vezes você tem que aprender a ouvir a si também, né? A gente ouve muitos outros e pouco a nós mesmos. E aí quando eu não me ouço, eu não me compreendo, eu não sei, aí a chance de a gente ser feliz é muito, muito difícil. É melhor você perguntar um pouquinho, se eu começar a falar, eu não paro. Não pode falar assim. Você veio de que estado? Você já nasceu aqui em São Paulo ou não? Não, eu nasci em Rosário, que é no Paraná, que fica lá perto de Apucarana, Londrina, é norte do Paraná. Né? Não é uma cidade que, incrível que pareça, já mudou de nome trocentas vezes. Eu até hoje não sei exatamente qual é o nome da cidade. Porque quando eu nasci tinha um nome, depois mudou de nome, aí há pouco tempo atrás mudou de nome e hoje tem outro nome. Então, quando eu nasci, o nome era Rosário. Hoje eu não sei que nome que é a cidade, porque parece que eu só nasci lá, eu não me lembro de lá, eu não voltei mais para lá. Por E que que muitas vezes. mudou? O que motivou ela a mudar de lá? Porque dizem que o Paraná é tão bom. Então, aí são coisas de família, né? Situações de família, situações que muitas vezes a gente não controla, e quando você é criança, você segue os seus pais. Né? É claro que eu não vou entrar nesse detalhe, porque vai ter questões pessoais de pai e mãe, eu não, né? Até por respeitá-los a história, assim, não seria legal eu falar. Mas, vamos dizer assim, eu não vim para cá assim porque eu quis. Né? Mas agradeço por ter vindo. Né? Eu acho que se eu não tivesse vindo para cá, eu não teria hoje, não estaria hoje conversando com você, talvez não tivesse feito o trabalho que eu fiz. Mas nunca na vida às vezes a vida da gente acontece situações que não é aquilo que a gente espera, o que a gente deseja, mas é aquilo que é necessário para a gente se desenvolver, para a gente encontrar um caminho da gente, né? Demora um tempo para a gente entender isso, né? Para a gente se conformar, para a gente entender e compreender. Mas acho que todo mundo tem uma história do porquê, né? Principalmente quem é migrante. Eu sou neto de imigrantes e sou migrante, né? Os meus avós vieram, uma parte veio da Itália, tem português no meio, tem índios no meio, e eu sou migrante, eu nasci no outro estado. Então, aqueles que a gente, o imigrante são pessoas que nasceram no local, mas a vida levou para outro, né? E a maioria de nós, quem vive em São Paulo, a maioria aqui é migrante ou imigrante, né? Aí os filhos, os netos, as pessoas vão criando raízes aqui, mas as nossas raízes são sempre externas. E isso mexe um pouco com a gente, né? Porque é como se você como se, você se sente ainda, apesar de estar muito local, muito tempo, você ainda se sente um pouquinho estrangeiro. E quando você volta para a tua terra, você é mais estrangeiro ainda, porque você não tem mais o sotaque, você não tem os costumes. Então você fica é uma situação estranha, mas acho que isso faz com que a gente preste mais atenção nas pessoas. É Você verdade. já parou A para gente pensar nisso, né? valoriza mais onde a gente está, né? É. E valoriza mais a nossa história e o que a gente construiu aqui, né? Muitas pessoas elas ofendem quem vem do norte, nordeste, como se a pessoa não pertencesse a São Paulo. Mas São Paulo é tão dos nordestinos. São Miguel foi uma cidade que propriamente foi eles quem construíram. E os nordestinos são tão nossos, não tem como, né? Falar vocês não pertencem. Pertence sim. E foi eles que fizeram São Paulo crescer. Deu uma travada, mas o professor volta. Aguardem um instante.
Já estamos voltando, tivemos um probleminha com a internet. O professor está retornando, ele já mandou um oi aqui, tá? Nós sempre trazemos aqui pessoas que inspiram, pessoas que lutam pela causa do próximo, que buscam ajudar quem está em situação vulnerável, ou pessoas que estão em situação de risco. Sempre eu trago aqui pessoas assim. O professor Edenilson é uma dessas pessoas, ele apoia a causa das mulheres e mobiliza outros homens em favor da nossa segurança. Um dos nossos objetivos é unir homens ao nosso favor. Unir homens, eu estava explicando aqui, professor, o motivo dessas lives. É trazer pessoas reais, pessoas que nos inspiram, pessoas a qual a gente possa ver e nos espelhar, pessoas humanas como nós, que erram, que acertam, que têm história de vida parecida conosco. Ó, a Nilza lá da Bahia. Oi, Nilza, sua linda. A Nilza também tem uma história de vida maravilhosa. E o nosso objetivo é esse, trazer pessoas que são próximas a nós e que nós temos, sim, bons exemplos aqui perto da nossa casa. O Edenilson mesmo, ele é de Poá, aqui em São Paulo. Poá ou Itaquá, professor? Itaquá, São Paulo. Bem pertinho de nós. Muitas vezes você chega num bairro, num município, numa vizinhança e fala, quem é o bom exemplo daqui? E os vizinhos falam, não, aqui não tem bom exemplo, não. Aqui tem aquele fulano que é maconheiro, tem aquela ali que sai com o marido da outra. Então, sempre vai ter aquela pessoa que vai ser apontado como um mau exemplo. Mas o bom exemplo é tão difícil de encontrar, porque nós, muitas vezes, temos facilidades em ver o mal do outro, mas o bom não. E nós somos humanos, todos temos o bom, todos temos o ruim dentro de nós. Então é importante nós trazermos pessoas que muitas vezes já estão vivendo uma vida hoje de sucesso, mas que para chegar nesse sucesso, para se tornar professor, advogado, para se tornar o cargo que ela está hoje, médico, juiz, ela passou por degraus difíceis, sofreu muito. Então, cada um de nós temos uma história. E hoje eu percebo muito que a galera jovem, eles são muito imediatistas, eles querem as coisas para ontem. Mas nós temos que aprender que muitas vezes é com as frustrações, com os nossos erros que nós aprendemos muito. O professor caiu, já voltou, continua falando, professor, que eu também falo muito. Então, você falou com relação à questão de São Miguel, né, dos nordestinos e tudo isso. Que eu queria entender, isso também tem muito a ver essa questão da violência quando a gente começa a rotular as pessoas. Ah, ele é homem, ele é mulher, ele é nordestino, ele é isso, ele é estrangeiro, ele é aquilo. E aí a gente esquece que todos nós somos seres humanos e temos uma casa em comum que é a Terra, né? Temos a mesma origem, independente de crença e credo, temos a mesma origem. Só que a gente tem o hábito de dessa eugenia, de achar que eu sou melhor do que o outro, né? A minha linhagem é melhor que a outra, a minha descendência é melhor que a outra, e não é isso. A gente é criado para achar. Aliás, Salvador é maravilhosa, conheço Salvador, Porto Seguro, que, né, eu tenho até inveja quem mora lá, porque é muito bom, né? É uma cidade maravilhosa, né, aquela região da Bahia. E não só da Bahia, de vários locais, São Paulo, interior de São Paulo, Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Só que a gente vai criando esses preconceitos, né? E esses preconceitos vão entrando para dentro na gente como se fosse algo natural, né? A gente começa a achar que isso é natural. E de natural não tem nada, né? Então, quando você pergunta, eu falei sobre essa minha origem, do que eu falei, dessas dificuldades, uma coisa que eu aprendi muito durante a vida, eu sempre fui, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa extremamente tímida, né? Até hoje eu não acredito que eu faço palestra, porque quem me viu até uns 18, 20 e poucos anos de idade, é impossível imaginar que um dia eu estaria falando em público, porque tinha pânico, verdadeiro pânico de falar em público. Mas a vida, as circunstâncias vão nos levando por caminhos que vão mostrando para a gente capacidades que a gente não acreditava possuir, né?
Isso são pequenas violências que a gente vai vivendo, e para entender, por exemplo, como é que eu cheguei até as PLPs. Né? Olha como é que é a coisa meio doida. Eu fazia aqui em Itaquá no trabalho de empregabilidade, né? No tipo de emprego, fazia um trabalho de empregabilidade, porque eu sou funcionário da prefeitura já há 30 anos, e eu ia muito nos CRAS. Eu andava nos CRAS, e depois aí eu comecei a fazer atividade com os adolescentes, tudo isso. Aí um dia o Marcos, que era da Secretaria da Mulher, ele entrou em contato comigo, porque ele queria fazer um trabalho com as gestantes, sobre empregabilidade com as gestantes. E fui lá e acabei fazendo um trabalho com elas, e daí eu encontrei a Líria, né, que na época fazia parte da Secretaria da Mulher, ela é a Fabiana, e a gente começou a conversar, a, 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 a trocar ideias, e aí um belo dia me chamou para fazer um trabalho com as PLPs, uma palestra sobre empregabilidade, há mais de 5 anos atrás, e daí, quando eu vi, já estava com elas esse tempo todo. Mas eu queria falar um negócio aqui, eu acho interessante falar. Uma das coisas assim, que me motivou muito, eu fui fazer um trabalho com um pessoal que tinha esquizofrenia no departamento, no setor aqui de saúde mental. A psicóloga falou assim: você não quer vir aqui fazer um trabalho com o pessoal? Eles sofrem muito preconceito na hora de trabalho, por ser esquizofrênico, tem um monte de problema. E eu não conhecia nada sobre esquizofrenia, não fazia parte da minha atividade. E convivendo com eles, eu comecei a conhecer um mundo diferente, né? Um mundo de pessoas que sofriam, de pessoas que tinham dificuldade de conviver com seus problemas e dos olhares que as pessoas tinham com eles. E eu acabei, no final do trabalho, tendo a felicidade de que as pessoas que terminaram, que foram poucas, mas terminaram, umas casaram, têm filhos hoje, voltaram a trabalhar, umas conseguiram sociabilizar novamente. E isso me fez com que eu procurasse entender melhor ainda essa questão da dor humana, do sofrimento humano. E aí, continuando esse trabalho, fazendo atividade com os funcionários, com os meus colegas de trabalho, eu descobri uma população de trabalhadores sofrendo muito, né? Na área da saúde, na área da educação e tudo isso. Daí eu comecei a ver que aquilo que eu fiz no início dos anos, no meados dos anos 80, fiz 90, depois daquele telefone preto, me seria útil hoje. Então, olha como a vida vai, né, te encaminhando para as coisas. Então, muitas vezes, em vez de você. Eu conheço um pouquinho dessa história que você contou naquele dia das PLPs. Se você ficasse preso às suas dores e aos seus sofrimentos, você não estava hoje conversando comigo. Né? E a gente só faz alguma coisa, a gente só muda a nossa vida quando a gente começa a aprender a encarar com as nossas dores. A gente sai de vítima para ser um ser atuante na nossa própria vida. A gente quer viver, né? A gente quer superar as dificuldades, a gente quer se tornar uma pessoa que aos nossos olhos, não olhar os olhos do outro, pessoas que valem a pena. Né? E aí disso daí eu fui começar a trabalhar com a Fabiana. Ela me convidou para participar de um curso chamado E Agora José, não sei se já ouviu falar, porque foi feito lá em Mogi. E lá a gente contou que eram só homens, né? Falando sobre violência contra a mulher e também por que o homem gera violência, essa violência toda. E eu sempre falo o seguinte, né? A gente só é violento quando a gente não sabe comunicar os nossos sentimentos ou a gente não sabe compreender o sentimento do outro. Né? A gente não dá espaço para o outro ser quem é. Aí a gente vai usar de agressão verbal, física, emocional e tudo isso. Então a gente precisa começar a observar a vida, a entender as coisas. Né? E olhar a vida assim com um olhar mais, como eu sempre falo isso, com esse olhar mais amoroso com a vida. Né? Entender como é que a gente pode melhorar isso. Né? E não criar rivalidades uns com os outros. Porque, na verdade, quando uma mulher sofre violência em casa, o filho sofre violência, a filha sofre violência, a mãe sofre violência, o pai sofre violência, porque está vendo a filha
sendo vítima de violência, e muitas vezes ele também não pode fazer nada, a mãe não pode. Então, é algo generalizado. Essa violência ela vai como uma bola de neve. Ela vai vindo com uma avalanche, crescendo, crescendo, e vai ferindo muita gente. Então, é algo que a gente tem que estar sempre observando. E a PLP tem essa questão que eu sempre falo, né? A PLP ela tem essa possibilidade de chegar aonde o setor público não pode chegar. E é uma coisa que a gente precisa trabalhar bastante. E é tão necessário isso. E eu acredito que foi muito de fundamental importância o curso que você fez no Centro de Valorização à Vida. E é tão atual, né? Faz um tempinho que o senhor estudou e olha como é presente isso. Tem crianças hoje tentando suicídio. Isso é muito grave. A gente não pode mais tratar como se fosse algo, uma frescura, uma manha. É algo muito sério. Eu faço um trabalho agora em setembro, o Setembro Amarelo. Já há muito tempo eu faço, por minha própria conta mesmo, um ciclo de palestras, de eventos falando sobre Setembro Amarelo. Todo ano eu faço isso. Porque eu acredito... O pessoal fala assim, você só fala de suicídio, você não fala de nada alegre, feliz. Muito pelo contrário. Quando você fala de valorização da vida, quando você fala de aprender a superar as dificuldades, os problemas, não se deixar levar a tal ponto de achar que a morte é uma solução, é porque você gosta da vida. É porque você ama a vida, né? E você quer levar para os outros que ele pode também amar a vida dele e olhar a vida dele com os outros olhos. E a gente tem muito medo de falar isso. E tem muitas mulheres que cometem suicídio por causa da violência, de várias maneiras. Tem muitas mulheres e homens e crianças que cometem suicídio pela ansiedade, pela violência, pelo desespero, por não ser ouvido, por não ser compreendido, por gritar e não ser ouvido. O suicídio é também uma forma de comunicação. Muitas vezes, principalmente a tentativa, quando eu não consigo chamar atenção para mim, porque eu estou vivendo, porque eu estou sofrendo, eu vou usar de meios mais drásticos para que as pessoas prestem atenção em mim. Por isso você falou, tem crianças hoje, né? Tem idosos hoje cometendo muito suicídio, tem adolescentes, tem jovens, de todos os setores. E não são só pessoas que a vida é ruim, que não tem trabalho, que não tem emprego, não tem formação. Não, é algo generalizado. Vai desde a pessoa mais simples e humilde até a pessoa com maior nível intelectual e formação. Então a gente precisa ver por que a gente está achando que é melhor hoje dar cabo à vida do que viver a vida. Alguma coisa está errada na sociedade, né? A gente está aqui discutindo sobre violência contra a mulher, é sinal que nesses tantos anos a gente não avançou muito. Hoje eu estava refletindo, quando era muito comum nos anos 70, eu falo isso porque eu tenho uma memória meio maluca. Assim, eu lembro de coisas assim, de muito tempo, é muito presente, né? E eu me lembro desse período, era muito comum a gente ter teve alguns até julgamentos assim, muito famosos no Brasil, né, com Doc Street e outros, de homens que mataram mulheres por crime de honra. Né? Alegavam crime de honra, porque a mulher feriu a honra dele. Então, e ele era absolvido, porque, né, o júri achava que isso tinha sentido. Jogar a mulher de um prédio, matá-la, era visto como tal. E quando a mulher lutava e discutia sobre os seus problemas, ela era ridicularizada, né, sobre as suas emoções e sentimentos. E eu fiquei mais assustado que essa semana a gente vai ter um evento aqui das PLPs com a Gabriela Mansur, né? E eu conheci há pouco, fui assistir algumas coisas dela. E eu vi uma participação dela num debate da Jovem Pan, onde um outro advogado, não sei quem é aquele ser lá, quando ela colocou que 80% das mulheres eram vítimas de assédio sexual no serviço, ele foi de uma cretinice no comentário dele, falando, mas cadê as estatísticas? Qual é o modelo de estatística? Qual é a lógica da estatística? Sem estatística, como é que você pode dizer isso? Eu acho um absurdo alguém colocar sentimento, emoção e violência só na base da estatística.
Ou seja, no pleno século XXI, no ano 2022, num período desse, ainda tem uma pessoa que está nos meios de comunicação, tem uma formação de doutorado, mestrado e outras coisas, falando uma sandice desse tamanho, que mostra que a gente não evoluiu tanto ainda, né? Ainda a gente usa de artifícios de um raciocínio raso para dizer para o outro que a dor dele não tem significado, não tem sentido. Né? Agora, vai no ambiente profissional, qualquer um que você for, igual você como mulher, eu duvido que você não tenha passado em algum momento por algum tipo de assédio. Ou alguma das mulheres que estão assistindo, que vêm assistir esse vídeo, que não tenha ouvido uma piada, um comentário, né, uma tentativa de passar dos limites, uma proposta indecente, eu duvido que não tenha. Então, alguém achar que precisa, que agora para dizer que você sofre, eu tenho que fazer uma estatística baseada em modelos aceitos pelo sistema né, de estatístico mundial, seja lá por onde, que ali diga, não, realmente você viveu um momento, um período de agressividade ou de violência. Caso contrário, se a estatística não provar, você não viveu. Foi então, isso que os enfermeiros falaram, o motivo, né, de terem filmado aquela ação violenta contra a moça que estava para ganhar neném e o médico abusou dela. Eles falaram que somente a fala não servia como prova. Somente a fala de um técnico de enfermagem, de um enfermeiro falando, olha, tal doutor tá fazendo isso com as mulheres, não era importante. Então foi necessário filmar o ato para que realmente alguém acreditasse. É um absurdo isso, um absurdo. E por quê? Porque existem meios profissionais aonde certas pessoas, vamos dizer assim, estão num nível mais elevado, eles são intocáveis. E você que está no nível, entre aspas, inferior, você não é confiável e a tua palavra não é ouvida. Né? Eu achei interessante nesse período de pandemia, foi interessante. Quando falaram assim, olha, a gente não vai ter mais o contato presencial, eu estava dando um curso numa entidade que eu faço parte, e eu falei, e agora, o que eu faço? Né? E eu nunca tinha trabalhado com internet assim. Eu peguei, entrei em contato com eles, olha, entra tal horário na segunda-feira que eu vou fazer a aula pela internet para a gente ver se ajuda. Depois desse dia, durante 2 anos eu não parei um dia, de domingo a domingo, fazendo live. Porque as pessoas entravam porque estavam se sentindo abandonadas, sofridas, com um monte de problema. E antes da pandemia eu já encontrava enfermeiros, técnicos, pessoas que trabalham na área de saúde, principalmente no município que eu trabalho, sofrendo de síndrome do pânico, de várias síndromes, trabalhando doentes com um monte de problema. Eu ficava imaginando, gente, como é que esse pessoal está enfrentando essa situação. Né? Aí, pouco tempo depois, eu saí de onde eu estava e fui trabalhar com pessoas em situação de rua, né? No Centro Pop aqui. E aí eu fiquei trabalhando esse ano todo com eles, sem máscara, eles vindo sem máscara, sem nada, para poder comer, para poder tomar um banho, para ter um local para ficar, no meio da pandemia toda. Então, como é que essas pessoas que passaram por tudo isso conseguiram manter a sua saúde emocional? Essas pessoas estão violentadas todos os dias. Todos os dias. E às vezes são agressivas, muitas vezes agem de uma forma até às vezes aparentemente estúpida, porque já não estão aguentando mais. Porque não são ouvidas, como vocês têm que gravar, tem que presenciar atos como esse, que eu te garanto que não é só ali que isso acontece. Diz que esse rapaz aí já teve uma quantidade gigantesca de casos assim. Como é que as pessoas sobrevivem assim? São esses homens que vão bater nas suas esposas, na sua namorada, como aquele promotor de justiça bateu na colega de trabalho, deu um soco nela, outro, né? Porque não achava. Professor, eu não sei qual é a sua visão, que o senhor trabalha há muito tempo com essas doenças emocionais, mas fazendo uma análise sobre a vida no trabalho,
A vida, quando você vive para uma empresa, se dedica mais de 8, 9 horas. Parece que cada dia mais está mais estressante para as pessoas. Eu percebo que o convívio no ambiente de trabalho está cada dia mais violento, porque é muitas notícias de chefe que matou liderado, liderado que está se tornando violento contra o líder. Então está acontecendo o feminicídio, mas observe também que está acontecendo essa briga dentro da empresa. Não sei se o senhor viu uma reportagem recentemente de um rapaz que ele foi tomar café numa hora indevida numa fábrica e o líder dele foi e espetou ele e ele morreu. Então, eu percebo que depois da pandemia piorou muito a saúde emocional, principalmente de quem está trabalhando. Quem está desempregado tem a saúde mental abalada devido ao desemprego. E quem está trabalhando parece que está sufocado, sobrecarregado. O senhor percebeu isso? Muito, muito. Aliás, hoje teve um diretor da Caixa que cometeu suicídio, né? Da Caixa Econômica. E essa violência que vamos pegar a Isabela, acho que é a Isabela Camargo, que é a jornalista, né, que ela sofreu a síndrome de burnout, que é essa exaustão que o local de trabalho provoca na pessoa, a ponto dela chegar, ela mesmo relatou, né? Tinha momentos que ela saía, pegava o carro e ela não sabia como ela chegou no local de trabalho ou em casa, ela perdia a noção, começou a ter crise de ansiedade, enfim, várias situações que poderiam ter chegado a tal nível dela se tornar uma pessoa tinha que se isolar do mundo, que não ia conseguir trabalhar. E hoje, o que você falou, é uma realidade muito presente. Né? Hoje, o ambiente profissional é um ambiente insalubre, desgastado, violento. As pessoas hoje que estão, muitas vezes, no grau de chefia, de direção, não sabem lidar com o seu subordinado. O subordinado está estressado, já tem os seus problemas familiares e pessoais. Então, chega no local de trabalho, a coisa fica terrível. Eu estava lendo há pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa mais comum hoje são funcionários saírem no confronto físico mesmo, às vezes por uma vaga de carro. Na China e em alguns outros países é comum no ambiente de trabalho, quando a pessoa se sente frustrada porque ele não alcançou o objetivo que seu chefe, o seu líder desejava, ele sobe no terceiro, quarto andar do prédio e pula. Tanto é que existem hoje na China tem até um certo cuidado quando o funcionário sai e ele vai para um andar acima, porque a quantidade de gente se matando no local de trabalho é gigantesca. Então a gente hoje tem ambientes profissionais extremamente angustiados, sofridos. As pessoas estão trabalhando sem prazer, sem alegria, né, a ponto de explodir. Isso a gente vai pegar os profissionais da área de saúde, da área de segurança, professores a gente nem se fala, né? Quem já teve sala de aula, quem já foi em escolas de periferia, sabe a violência, o nível de violência que tem. O pessoal da área de atendimento, né? O estresse que vive. Então, realmente, hoje o ambiente profissional é extremamente estressante. E as pessoas acham que investir em qualidade de vida, em bem-estar, é jogar dinheiro fora, muito pelo contrário. Né? A empresa que se conscientizar que se ela fizer isso, ela vai ter um profissional muito melhor, com resultados muito melhores, menos afastamento, menos gasto médico, que é muito melhor que você investir em qualidade do que ficar investindo aí, sabe, em metas e metas e metas e metas, que no final só vai trazer transtorno e a gente percebe que no ambiente de trabalho nós somos números. Peça de reposição, igual aquele filme do Charlie, né? Que ele está mexendo com a engrenagem. É mais ou menos o que está acontecendo, infelizmente. Aí esse homem ou essa mulher, né? Que também tem a mulher também, que agride outra mulher. Né? Não vamos esquecer disso. Tem muitas mulheres que são vítimas de outras mulheres. Nas suas relações, nos seus convívios. Filhas que são extremamente agressivas com as mães, que batem nas mães, que agridem as mães, filhos. Esse profissional, esse ser humano estressado,
agressivo, violento, o que ele vai fazer quando ele chega em casa ou quando ele chega perto de uma pessoa mais vulnerável? Ele vai extravasar todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua frustração. Eu tenho casos de mães que apanharam dos filhos, que ligaram para mim chorando, pessoas próximas, e falaram: olha, meu filho me bateu. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber que eu estou falando dela. Né? Mas é verdade. Né? Infelizmente é verdade. E a gente muitas vezes esquece, pensa que é só o marido ou o namorado que bate. Às vezes é o filho. Né? E no caso das pessoas com mais idosas, é o cuidador, é o neto, é o filho, é a nora. Então você vê como a violência tá generalizada, né? Tá tão presente na vida da gente. Então a gente precisa refletir mais, conversar mais sobre isso. Senão a gente não vai sair disso. Quer perguntar mais alguma coisa? Que eu começo a falar. É isso mesmo. E essa dificuldade que a gente tem de lidar com nossas emoções, de entender o que a gente está sentindo. E eu percebo também que os meninos, eles são criados muito com a não possibilidade de sentir. Fala um pouquinho sobre isso, professor. Você sabe o que acontece? Sentimento é frescura. Já ouviu essa palavra? Sentimento não é algo valorizado. Emoção não é algo valorizado. Você é muito sentimental. Você é muito isso, muito aquilo. Só que sentimento faz parte da nossa vida. Quando eu não ensino meu filho, quando eu não ensino a minha filha a compreender, vou entender assim, primeiro o que é emoção e o que é sentimento. Né? Eu posso ter uma emoção, mas não ter um sentimento para aquilo. Acabou a emoção, vai embora. Mas eu posso ter uma emoção que depois se transforma num sentimento de alegria, de ódio, de tristeza, de melancolia, né? De várias situações. Então, quando eu passo um momento de uma emoção muito violenta, muito agressiva, meu sentimento depois, a minha vontade, é de acabar com aquilo que me provoca essa sensação. E aí eu vou ser violento, vou ser agressivo. Quando eu não trabalho isso na criança, eu quero que aquela criança se torne um adulto precoce, eu vou ter um adulto medíocre, que não sabe lidar com as suas emoções, não sabe lidar com as suas dificuldades, não sabe lidar com as perdas, não sabe lidar com o não. E a vida é feita de vários nãos, né? Não é só de sim. Eu vi isso muito nas escolas quando eu fazia atividade com adolescentes e nos CRAs também. Adolescentes que não sabem lidar com isso. Não sei se cheguei a comentar naquela vez, na última palestra lá que teve a Luísa Brunet, que eu falei sobre os adolescentes com quem eu conversei. E é verdade isso. Tinham 7, 6 tentaram suicídio. Adolescentes. Em escolas que eu fui, a quantidade de adolescentes que se cortam, né, que se automutilam, porque não sabe lidar com a emoção, não sabe lidar com o sentimento, o pai não sabe conversar sobre isso, a mãe não sabe conversar sobre isso, o professor não sabe conversar sobre isso. Às vezes as pessoas não param para conversar. Né? Eu tenho um projeto chamado Minhas Emoções e Meus Sentimentos, que eu fiz nas escolas, inclusive na ETEC. E quando eu fazia isso, quando eu abria para eles, né, para eles falarem, era uma coisa assim que você ficava impressionado como tinha tanta coisa represada ali. Tantas dores, tantas angústias, e a gente precisa ajudar que essas crianças, esses adolescentes, e a gente mesmo, tenha um momento de extravasar isso, de colocar isso. Que é uma coisa que a PLP precisa tomar cuidado. Né? Você fiz uma abordagem que até me fez pensar sobre isso. Eu não posso esquecer que eu sofri e passa sobre os meus sentimentos. E muitas vezes a PLP ela vem de um processo também de violência e de agressividade e ela quer ajudar o outro e ela esquece que ela sofreu, ela quer esquecer porque ela acredita que se esquecer ela vai ajudar melhor. Não, eu tenho que me lembrar que eu sofri. Eu tenho que lidar com a minha dor, eu tenho que lidar com o meu sofrimento.
para que eu possa te ajudar. Porque aí eu vou entender o que você está sentindo. E se eu precisar chorar com você, eu vou chorar com você. Se eu precisar te abraçar, eu vou te abraçar. Mas não passar para o outro, não, que eu superei, que eu não sofro mais. Todo mundo sofre. Pode passar 30, 40 anos, todas as dores que a gente sofreu, em algum momento a gente vai sentar e vai ter vontade de chorar. E isso é normal. Isso faz parte do sentimento. Não represar o sentimento, é compreender que ele existe. E quanto mais eu compreendo, mais não é que eu domine o sentimento, mas eu convivo melhor com ele. Que dica que o senhor pode dar para os pais? O senhor que tem tanta experiência com os jovens, ouviu tanto dos jovens, que conselho o senhor pode dar? Porque eu mesmo tenho já um adolescente de 11 anos, tenho várias mães que não estão assistindo, mas irão assistir depois. E a gente precisa, sim, de uma orientação para saber lidar com eles. Cada dia mais algo novo. Na minha época de adolescente não tinha acesso a celular, hoje eles têm acesso a celular. Então lá eles têm... A Márcia tá falando que não gosta do programa da Jovem Pan. Eles têm acesso ao celular. Ao celular, se você não tiver o controle exato, eles podem ter acesso a conteúdos pornográficos e violentos. E os pais trabalham muito. Tem pais que saem de casa às 5 horas da manhã, volta agora, tá chegando agora 9 horas, 8h30. O que esse pai pode fazer para ouvir, entender um pouco seu filho? Porque os nossos filhos, as nossas crianças de hoje, é o futuro do nosso país. E elas estão muito desestabilizadas. Emocionalmente, as nossas crianças estão muito machucadas, principalmente após o Covid. Então, qual é a sua orientação? Qual é a sua recomendação que nós, pais, podemos fazer, mães que estão assistindo, podem fazer para que a gente possa ouvir mais o filho? Qual é a sua orientação sobre as queixas que os alunos lhe trouxeram? A primeira coisa é lembrar que você também já foi adolescente. Parece, o adulto pensa, parece que ele esquece que ele foi adolescente. Ele esquece que ele viveu todo aquele tormento da adolescência, da mudança. Né? Como se a gente apagasse da cabeça. Então, quando a gente começa a lembrar que a gente já foi adolescente, a gente sabe, lembra das dores que a gente passou, das dificuldades que a gente passou, dos vazios que a gente vivenciou. Primeiro, lembra que você já foi adolescente. Para você se colocar no lugar dele. Eu não entendo por que você é assim. Eu não entendo por que você faz assim. Eu não entendo por que você é desse jeito. Você fez a mesma coisa. Nós fizemos a mesma coisa. Então, primeiro é se conscientizar. Eu também já fui adolescente. Né? Porque a impressão que dá para a criança, para o adolescente, é que o pai e a mãe nunca viveram aquilo. Primeiro, quando eu me conscientizo, eu me lembro que eu já vivenciei aquela dor, eu vou ter mais paciência e calma para sentar e conversar com ele. Outra coisa é entender o seguinte, não é a quantidade de tempo que eu fico com a pessoa, mas a qualidade de tempo que eu tenho com ela. Qualidade de tempo. E muitas vezes eu não preciso perguntar. Quando eu conheço uma pessoa, eu não preciso perguntar para ela o que ela está vivenciando. Eu olho e eu sei. Existe uma sintonia ali, existe uma empatia ali dentro. O que está faltando muito do pai e da mãe hoje é essa empatia, é de sentir o filho. Às vezes, a melhor coisa que você faz não é conversar, é sentar e segurar a mão. Fala nada. Sente e segura a mão. Para que ele entenda que você está presente com ele. O que eu ouvi muito de adolescente, né, que é o seguinte, meu pai dá mais atenção. Eu vi não vou colocar o setor aqui para não ficar meio estranho, mas meu pai dá mais atenção para determinadas pessoas do que para mim. Eu tento conversar com a minha mãe, mas ela não me compreende. Mas você falou um negócio, mas tem celular, tem tudo isso. O mundo deles é outro. O meu mundo, o seu mundo de adolescente foi outro. Mas o nosso tempo é hoje. Então o pai e a mãe precisam entender essas tecnologias. Né? Por exemplo, eu quando era adolescente, vou fazer 54 anos. Então eu peguei muito dos anos 70. O que era muito comum na nossa época? Televisão
né? Tinha os bailinhos, tinha aquele negócio todo, e que fazia parte. A gente já ouvia do pai falando, na minha época não era assim, na minha época, ou seja, o pai sempre vai falar que na época dele não era assim. Tentar entender e compreender, sentar, filho, como é que é isso daí? Você quer proibir, primeiro de tudo, não tente proibir ele mexer no celular, que ele vai mexer na hora que você não estiver vendo. E ele conhece tudo de tecnologia, você não conhece. Então ele vai te dar uns bailes federais, né? Agora, se você mostrar para ele que você está ali, não só para repreender, mas para compreender e para orientar, e quando for necessário, porque às vezes a criança também quer, sabe o quê? Que você demonstre preocupação. Demonstrar preocupação não é demonstrar que você tem poder, mas para mostrar, olha, eu estou preocupado com você e eu não vou permitir que você entre nisso, por isso, por isso, por isso. Explica. Esse negócio, não vai fazer porque eu não quero, isso não é explicação. Olha, a consequência é essa, a situação é essa, pode acontecer isso, pode vivenciar isso. Explica, conversa, entenda, né? Porque senão ele vai procurar alguém de fora, vai procurar outras pessoas, como nós fazíamos quando éramos adolescentes. Tudo que você passava, você conversava com a tua mãe? Não. Tudo que você passava, você conversava com o seu pai? Não. Você procurava um amigo, que às vezes não era muito amigo, uma amiga que não era muito amiga, que dava uns conselhos muito furados. Por quê? Porque às vezes você ia falar com o pai e a mãe tinha medo. Então, é estabelecer essa relação de pai e filho. Pai é amigo? Não é amigo. Pai é mais que amigo. Mãe é mais que amigo. Amigo é o cara de fora. Ele é amigo. Pai é mais. O pai e a mãe gerou. Então ele tem uma relação muito mais profunda do que a amizade. E é o pai e a mãe nos momentos mais difíceis, né, que vai estar realmente com você. Então é estabelecer realmente, ele entender, esse é meu pai, essa é a minha mãe. Fora isso, tem a violência doméstica, como você falou durante a pandemia. Desde a pandemia, quando o pai e a mãe ficou dentro de casa, junto com os filhos, tanto o pai quanto os filhos descobriram o inferno que é viver junto com as pessoas. Porque a gente acaba tirando as máscaras, né? A gente começa a mostrar quem a gente é de verdade e a gente se assusta com quem a gente vê. Então é o momento também do pai e da mãe, né, entender que precisam conversar também. O filho precisa ver o pai e a mãe conversando. Quando eu falo pai e a mãe, companheiro e companheiro, companheiro e companheira, conversando, dialogando. Se ele tem esse exemplo, que ele vê aquelas pessoas que são responsáveis pela vida dele, pelo dia a dia dele, sentando e conversando, e não gritando, xingando, ofendendo. Eu casei com você por quê? Eu podia ter casado com tanta gente melhor, olha a porcaria que tem na minha vida. Para que eu fui casar com você? Você é um imprestável, você é um inútil. Ele fica ouvindo isso o dia inteiro, como é que ele vai confiar em você? Dá presente um atrás do outro para ele ficar quieto. Por que ele dá o celular na mão da criança? Para ela ficar quieta. Para não ficar te perturbando. Um monte de pergunta, querendo pular nas tuas costas, querendo brincar, querendo tomar sorvete, querendo jogar bola. O que você faz? Toma o celular aí para você ficar quieto. O celular virou uma babá para você não ter esforço. Aí eu trabalho muito, eu não tenho tempo, eu chego tarde, tudo isso. Então, isso vai fazendo o quê? Que a gente comece a perder esse vínculo familiar. É isso mesmo. Eu estava conversando outro dia com outra moça numa live e nós estávamos falando sobre o ato de fazer café. Que quando a gente era adolescente, você ia na casa de uma amiga, a mãe dela, vamos fazer um café. E enquanto ela estava colocando água para ferver, ia batendo bolo. E nisso a gente ia aprendendo e conversando e trocando experiência e falando da época dela. A gente aprendia tanto. E hoje não, hoje tá tudo tão automatizado. Você coloca uma cápsula na maquininha para fazer o café mais rápido, compra um bolo pronto para ser mais rápido. E o que a gente faz com esse tempo? Em vez de fazer a troca, socializar com a nossa família, nossos vizinhos, a gente vai usar a tecnologia. Exato. E tem um pequeno detalhe. Vamos voltar para a violência doméstica. Quando eu não sei conversar, eu não sei dialogar, eu não sei conviver, eu não sei criar vínculos afetivos, eu não sei dar um bom dia, uma boa tarde, como vai, como tá bom esse café cheiroso esse. Se eu não sei falar isso,
como é que eu vou ter uma boa relação com qualquer pessoa? Eu não vou ter uma relação boa. Eu só vou ter uma relação triste, amarga. E às vezes você quer acordar, você quer fazer alguma coisa e você quer ouvir alguém falar: Nossa, como ficou bom esse café. Quem fez esse bolo foi você? Tá tão gostoso. Gente, aprender a elogiar. Então o negócio de falar assim: eu gosto de ser sincero. Sinceridade é uma coisa, né? Ser mal educado e ser estúpido é outra. Aí eu não gostei do teu bolo tá horrível. Gente, você não sabe fazer um cafezinho, não? Sai daí que eu vou fazer. Sabe? Olha, o café não ficou legal, não ficou bacana. Valoriza o esforço. Valoriza a intenção. Muito mais do que o gosto, é a intenção. Olha, ela não sabe tudo bem, ela não cozinha muito bem, eu não cozinha muito bem, mas eu cheguei aqui, ele pegou tudo, ele se esforçou, ela se esforçou, foi lá, bateu o bolo, colocou no fogo, me recebeu tão bem. O gosto do bolo é o que menos importa, né? É a intenção de receber bem. Sabe, aquela alegria de estar compartilhando alguma coisa. Ela mesma vai perceber que o café não ficou gostoso, ela mesma vai perceber que o bolo não ficou gostoso, e na próxima vai fazer outro, vai se aperfeiçoar. Mas o ato de você, sabe, agradecer a recepção, agradecer o carinho, ficar feliz com aquilo, com aquele acolhimento que ela te deu, vale muito mais. E a gente esquece isso, às vezes um sorriso, como é que você tá, tudo bem, né? Sabe? Faz a diferença. Um segura, eu fiz um café, não tá bom, tá legal. Bateu a tristeza no outro, segura a mão, esquenta não, vamos bater um papo. Sabe? Desvia, vamos fazer alguma coisa. Gente, sabe? É bastar ser gentil com o outro. E a gente esqueceu disso. A gente agride, né? Você não sabe cozinhar, você não sabe limpar uma casa, você não sabe fazer isso, você não sabe fazer. Aí pergunta, e você sabe? Eu percebo, professor, que em Harvard, um dos cursos mais procurados é aquele curso para aprender a ser feliz, né? O curso sobre felicidade, tem vários livros sobre. Eu acredito que para o nosso futuro, os próximos cursos nas graduações famosas que vão ser mais procurados vai ser sobre gentileza, sobre como tratar o outro bem, porque faz falta isso. E eu percebo que sim, muitas vezes faz falta dentro da família. E a criança não tendo isso, ela não vai ter como elogiar o amiguinho quando criança, quando adolescente. E isso vai para a vida adulta e acontece o que está acontecendo hoje no ambiente de trabalho. Em todos os ambientes, né? O ambiente de trabalho, o ambiente doméstico. Na Inglaterra, um tempo atrás, eles criaram a Secretaria da Solidão. Você sabe disso. Porque o nível de gente solitária na Inglaterra é tão grande que eles perceberam que era necessário criar algo para ajudar essas pessoas. Criou-se uma Secretaria da Solidão. Olha só como está hoje, né? A gente se agride de todas as maneiras. A gente se agride no trabalho, a gente se agride em casa, a gente se agride no transporte, a gente se agride no mercado, a gente se agride em todos os lugares. E estamos todos nós sozinhos. E às vezes você está sozinho com o teu companheiro, com a tua companheira do lado, você está sozinho. Porque você não pode falar o que você está sentindo, você não pode falar o que você está vivenciando, você não pode compartilhar a sua dor. Porque se você for falar alguma coisa, fala, estou cansado, não dá para ouvir, fala amanhã a gente conversa. Aí você fica sozinho. Foi o que a gente descobriu nessa pandemia. O quanto que a gente está sozinho. Um monte de gente perto e a gente está sozinho. E isso é ruim, né? Falar um negócio desse. Né? Mas é uma realidade. E o que a gente pode fazer? Qual é a sua dica? Porque conselho não serve mais, já foi dado tanto conselho. Qual é a sua dica para nós nos tornarmos pessoas melhores, melhores nos relacionamentos? Eu sei que o senhor é uma pessoa espirituosa, e as pessoas hoje em dia, eu percebo que muitas, elas se afastam um pouco do que realmente a religião propõe. Elas muitas vezes só querem ter aquela plaquinha, pertence a tal religião, mas não pertence realmente de
usar o amor, usar a caridade. Então, de que forma? Qual é a sua dica para que a gente possa melhorar? O segredo está na espiritualidade? Onde está isso? Porque é algo que a gente perdeu. Então, onde a gente pode resgatar isso? Não consigo, eu vou contar assim. Acho que quando a gente usa a própria vida para explicar, fica melhor. Quando você começa a lidar com muita gente e preocupado com a qualidade de vida do outro, com a parte emocional do outro, você não fica mais perguntando qual é a sua religião, que time que você torce. Você não olha mais, não identifica mais nele nem como homem ou como mulher. É uma pessoa que está ali precisando de você, né? Até a religiosidade, quando ela começa, que religião é a tua? Qual o segmento que você está afastando o outro? Eu tenho minha crença religiosa? Eu tenho. Eu tenho as coisas que eu acredito? Eu tenho. Né? Mas tem uma coisa que eu acredito mais, muito mais do que tudo, e eu falei isso na terça-feira, né, no curso que eu tenho na entidade que eu faço parte. Eu falo, você quer saber o que é religiosidade? Sai hoje, agora à noite, olha para o céu. Algum ser humano é capaz de fazer a estrela que está brilhando? Algum ser humano é capaz de fazer a lua que está brilhando? Não importa o nome que você dê para ele. Eu sempre uso a expressão o Deus do seu coração e o Deus da sua compreensão. Você pode dar nome de Deus, Yahvé, Jeová, Maomé, Buda, do nome que você quiser. Mas quando você sai lá fora, isso não tem nome. Mas quando você olha para o céu e olha tudo isso, e durante o dia, quando você passa e você vê uma árvore, você vê uma flor, você vê outro ser humano, você vê um animalzinho, um cachorrinho, tudo isso, você vê a manifestação não da tua crença religiosa, não das suas convicções pessoais. Você vê algo que está além, que é a vida que está à nossa volta. E quando eu começo a prestar atenção no outro, não para saber o que ele fez ou deixou de fazer, mas o que eu posso ajudar ele, e o que ele pode me ajudar com a experiência dele, eu começo a ter uma relação melhor com as pessoas. Quando alguém me procura, né, eu aprendi muito isso agora, trabalhando com esse pessoal, com o pessoal de rua. Eu nunca tinha trabalhado com isso, né? Então eu trabalho todo dia com 30, 40, 50 homens e algumas mulheres drogados, abandonados por aí, e eu encontro professores que trabalharam, que estudaram na USP, eu encontro engenheiro, eu encontro policiais, eu encontro médicos, eu encontro um monte de gente que está vivendo situação de rua. Gente que tinha casa, que tinha carro, tinha tudo isso. Você começa a ver como a vida é muito breve para você valorizar certas coisas e deixar de valorizar o que importa. Hoje a gente está valorizando muito o que você tem, não quem você é, qual a sua história. Quando você chama alguém para me falar, uma pessoa que você não conhece bem, mas que você quer conhecer a história dela e permite que ela conte a história dela, você está sendo religiosa nesse ponto. Você está se religando com o seu Deus. Mas se você for ateu, você está se ligando com a natureza, você está se religando com o seu meio, se dê o nome que você quiser. Mas se você ama, se você cuida bem, se você trata bem, se você faz o melhor, isso não importa. Né? Eu tenho um pavor enorme de quando as pessoas vêm conversar comigo e eu vivenciei isso. Qual a tua crença religiosa? E eu já vi o preconceito religioso, que quando você fala, a pessoa se afasta pensando ser o demônio. Né? Eu já vivenciei isso, mas mesmo assim eu vou ajudar. Então, muitas vezes, você tem que entender que o outro, na sua ignorância, do seu jeito que ele está, foi assim que ele aprendeu. E como educador, a gente tem que entender como é que o outro aprendeu. O que o outro tem dentro dele. Dentro daquilo que ele tem, aquilo que ele compreende, você pode estabelecer um diálogo de verdade, de comunicação, não de imposição. Mas que com o seu exemplo, com a sua atitude, ele comece a refletir, nossa, ele não é tão ruim quanto eu imaginava. Né? Ele não é aquela pessoa que eu imaginava. Então, é não olhar os títulos. Diploma é bom? É legal, mas é um título. É seu? Não. Você é aquilo que você vive todo dia. Você é a tua história, você é aquilo que você superou. Por isso eu sempre falo muito, quando eu falo de empregabilidade, eu falo dessa parte motivacional, eu falo o seguinte, quando a pessoa fala assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não entendo, eu pergunto para ela, quantos você tem?
que você fez até hoje? Como é que você conseguiu chegar aqui? Tudo isso é um exemplo de quanto que você é capaz de realizar qualquer coisa na tua vida. Então, valorizar cada momento da sua existência, da sua vida. Seja aquilo que é difícil e ruim e aquilo que é bom. Porque o ruim, o doloroso, te fortalece. Quando você compreende que ele aconteceu e você quer não esquecer, mas você quer ressignificar aquilo. E outra coisa, perdão. Aprender a perdoar o outro a si próprio. Se você não se perdoa e não perdoa o outro, você não consegue ser feliz nessa vida, não. Mágoa, rancor e falta de perdão, né, envelhece muito a gente, faz mal para a pele, não deixa a gente feliz. Então, aprender a perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é olhar o outro e falar, nunca fez nada. Não. Você sabe o que a pessoa fez, você sabe tudo isso. Mas é não deixar que aquele ódio, que aquele rancor, que aquele mal do outro afete você. Porque daí você vai fazer a mesma coisa com o outro. Aí o mal se perpetua, a violência permanece, as coisas continuam. Então, quando eu perdoo, quando. Porque o que é amar? Amar é diferente da paixão. Na paixão eu não vejo defeito na pessoa que eu estou apaixonado por ela. Quando eu amo, eu vejo seus defeitos. Mas mesmo vendo seus defeitos, eu vejo razão para te amar. Essa é a grande diferença. Então, seja você sempre. Não importa o que o outro diga, o que o outro pense. Né? Se você gostar de você, já é o suficiente na tua vida. E quando a gente se gosta, as pessoas gostam de ficar perto de quem se gosta. Que faz bem, a energia é boa. É isso mesmo, é verdade. E o senhor gostaria de deixar uma mensagem para quem nos ouviu, uma mensagem positiva, uma mensagem de luz? Qual mensagem o senhor gostaria de deixar? Não tenha medo de falar do que você sente. A gente sofre muito porque a gente tem medo de fazer ou de falar o que está sentindo. E a gente vai aguardando, vai guardando, vai guardando. E chega uma hora que a gente acaba ficando triste porque a gente não falou, porque a gente não se manifestou. Não tenha medo. Ah, mas o que o outro vai dizer? O outro, nesse momento, não tem importância. A importância é você. Quer falar, eu gosto, eu não gosto, eu quero, eu não quero, eu estou pensando nisso, eu estou pensando naquilo. Fala, coloca isso para fora. Peça ajuda, ofereça ajuda. É a melhor forma de você ter uma vida legal. E outra coisa, né? Você falou muito do trabalho. Aprenda o seguinte: por pior que seja a situação que você está vivenciando hoje, nesse momento, ela vai ser uma lição fundamental no momento que você estiver vivendo o seu sucesso. Porque é esse momento difícil que você está vivenciando hoje que vai fazer, no momento do seu sucesso, ele ser realmente esplendoroso. Porque você já vai ter experiência da perda, da dor, e vai saber como reagir. E aí a tua vida realmente vai ser mais feliz. Porque você aprendeu com as dificuldades. Seja feliz, né? Nunca, não deixe que ninguém diga que você não pode ser feliz. Não dê esse direito ao outro, né? De dizer se você pode ou não pode ser feliz. Esse direito é seu. E agradecer a você, né? Pela E atenção. mensagem de caridade, professor, para que o pessoal possa praticar a caridade e o porquê? Porque eu acredito que a gente praticar a caridade, ajudar o próximo, faz muito mais bem para nós do que bem para as outras pessoas. Deixa uma mensagem sobre isso também, que eu sei que o senhor gosta muito também dessa parte. Primeiro, ninguém nasce caridoso, mas a gente pode se tornar caridoso. Então a gente tem que se obrigar a se tornar uma pessoa caridosa. Faça gestos de caridade, mesmo que você não queira, até que um dia isso se torne natural em você. Né? E o melhor ato de caridade que você pode fazer para com o outro é ouvi-lo sem julgar. Apenas ouça, não julgue, ouça. Depois faça isso com você também. Aprenda a se ouvir sem se julgar. Depois o resto das outras caridades você vai fazer com muito mais facilidade.
Muito Acho que é isso. muito obrigada por dividir sua história conosco. Muito obrigada por trazer tantas dicas maravilhosas, tantos conselhos maravilhosos. Vamos marcar uma próxima live no futuro para falar mais sobre o tema. Agradeço a todo mundo que estava aqui, nos assistiu e incentivo a compartilhar, porque esse vídeo ajuda muitas pessoas. Muitas vezes vai aquecer um coração que está gelado. Então compartilhe assim com seu amigo. Continua nos acompanhando, acompanha o Instagram do professor, ele faz um trabalho social muito lindo, ele faz um trabalho muito bom educando as pessoas, então sigam ele também. Gratidão, professor, uma ótima Eu noite. que agradeço Super muito. bem para todo Fiquem mundo. com Deus, Quer tá? mandar um Todos beijo vocês aí. especial para alguém? Eu acho que a gente, só o ato de você estar hoje, né, ter me chamado, estar aqui, é, já valeu a pena. Tem muita gente aí que vai me ouvir, né, e isso já vale a pena, né. Então, todas as pessoas que passam na vida da gente são pessoas especiais, todas. E a gente tem bastante pessoas especiais na vida. Verdade. Muito obrigada. Super beijo. Ótima noite. Beijão. Outro, tchau.